Olá, a paz do Senhor, povo de Deus. Eu tenho uma mensagem para abençoar você que quer crescer em Jesus. Amém? Convido você então para meditar em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 7. Mas antes de fazer a leitura, eu quero deixar para você uma expectativa, viu? Para o próximo vídeo é mês de junho. No mês de junho tem um dia que comemora, que a sociedade comemora, Dia dos Namorados. E nós vamos fazer um vídeo especialmente para esse tema. Por quê? Porque o namoro é um relacionamento que cresce. E muitos se realizam, mas outros não se realizam. E não é motivo de fazer bullying ou de chacota com aqueles que ainda não se realizaram nesta área. E por isso eu vou trazer aqui um especialista no dia 12 dos namorados para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante para muitas pessoas. Amém? Então, fique conosco, marque aí na sua agenda para nesse dia você assistir o canal Despertai, porque o nosso objetivo é despertar você também para a área emocional, sentimental e espiritual. Amém? Mas hoje o Senhor colocou no meu coração uma mensagem por título: Crescimento na caminhada cristã, que está aqui em 2 Timóteo 4 e no versículo 7, que diz assim: Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos a que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Meus amados e queridos irmãos, povo de Deus que nos ouve nesta tarde, você já ouviu falar sobre crescimento? Com certeza já, né? Nós nascemos e vamos passando pelos estágios da vida, mas nós temos uma conclusão final a chegar: crescimento e maturidade. E a caminhada cristã é a mesma coisa. Nós nascemos, amadurecemos e crescemos. E quando olhamos para esse texto em 2 Timóteo, no capítulo 4, né? E no versículo 7, estamos vendo alguém falando algo sobre maturidade, o apóstolo Paulo. Mas será que sempre o apóstolo Paulo foi esta pessoa madura, sereno? Nem sempre o apóstolo Paulo foi esta pessoa madura. Houve a necessidade de Deus trabalhar na vida do apóstolo Paulo para que ele chegasse à maturidade. E ele precisou então de quem? De pessoas. É nos nossos relacionamentos que nós nos amadurecemos. É nos nossos relacionamentos que nós crescemos. Então, povo de Deus que nos ouve, você que trabalha na empresa, na indústria, você que congrega na igreja, na obra de Deus, eu tenho certeza que existem pessoas aí onde você convive, que você não simpatiza, que você talvez, quem sabe, não tem afinidade e você o vê como alguém ruim de lidar. Mas eu quero te dizer uma coisa: essa pessoa que você não simpatiza, essa pessoa que muitas das vezes é uma pedra no teu calçado, ela está sendo uma faca para afiar uma outra faca, ou seja, um ferro para afiar uma faca. E assim o provérbio diz que do mesmo jeito como o ferro afia a faca, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Através dos relacionamentos nós crescemos. E o apóstolo Paulo então? Quem foi o apóstolo Paulo? Um judeu, né, romano, mas também gentil, mas alguém que Deus o chamou para uma grande obra que precisou ser trabalhado por Deus. Mas quando que nós vemos o apóstolo Paulo aparecer na história da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada? Vemos ele aparecendo lá em Atos 6, sendo coautor da morte de Estevão. Ele ajudou a matar o diácono da igreja primitiva. Por quê? Porque pregava o evangelho.
E depois, o seu coração se enche de ira, se enche de raiva, de ódio e pede carta ao Sinédrio para perseguir os cristãos, conforme fala Atos 8, e arrastar nas ruas, entrar na casa dos cristãos e matar. E depois, vemos o apóstolo Paulo, né, pedindo carta novamente ao Sinédrio para ir a Damasco perseguir o povo de Deus. E de repente, na estrada de Damasco, ele é surpreendido pela presença de Deus, pelo chamado de Deus na vida dele. Ou seja, ele não foi para Damasco para fazer um mestrado, e muito menos um doutorado, mas para perseguir o povo de Deus. Mas nos desencontros da vida, nós encontramos com Jesus. E ali é onde tudo começou na vida do apóstolo Paulo. Ali então o Senhor ordena um dos seus discípulos, chamado Ananias, para orar pelo apóstolo Paulo, porque ele ficou cego. E ali então as escamas caem após a oração de Ananias. Ali então Paulo é batizado e torna-se um cristão. Né? Agora ele passa a pagar o preço pela obra de Deus. Ali ele passa a ser trabalhado por Deus. E eu quero dizer para você uma coisa, para você que está iniciando a caminhada cristã: a conversão não é o fim. A conversão é onde tudo começa. Não é porque uma pessoa se converteu hoje e que tudo muda automaticamente nessa vida. Não, é o início de uma grande caminhada. E ele então, o apóstolo Paulo, no primeiro dia que ele se converte, ele começa a procurar sinagogas. Mas Paulo ainda era um Paulo que precisava ser trabalhado por Deus. Então ele começa a pregar, mas ao invés de ele pregar, ele começa a discutir com os judeus. Começa a pronunciar palavras de discurso. Ou seja, ao invés dele pregar, ele começa a fazer discurso, ele começa a querer já influenciar cedo. E não é bem assim. Antes nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, mas é claro que podemos fazer a obra de Deus, mas dentro da medida certa. Então o apóstolo Paulo começa uma grande caminhada. E ali então ele começa a ser perseguido. Precisa então que os irmãos o coloquem ele num cesto e o transporta para Jerusalém. E chegando lá em Jerusalém, o que acontece? Um homem chamado Barnabé, servo de Deus, o acolhe o apóstolo Paulo. Acredita no apóstolo Paulo, quando ninguém quer acreditar. Barnabé é aquele cara que acredita no apóstolo Paulo. Mas e como é que o apóstolo Paulo começa a fazer? Ele começa da mesma maneira. Ao invés de ele pregar o evangelho, ele começa a fazer discurso. Ao invés de ele ganhar alma, ele começa a querer discursar, a querer convencer, a querer fazer aqueles discursos que o sofista fazia, que os filósofos faziam, né? Porque ele tinha influência filosófica na sua vida, tinha, mas ele tinha que saber usar as coisas, ele não sabia. E de repente a igreja precisa enviar Paulo para outro lugar, porque senão Paulo iria ter problema sério. Mas e depois? Como é que acontece? A mesma coisa, a mesma coisa. E de repente, o que acontece? Paulo é isolado pela igreja. E ele fica 14 anos desamparado. Até que de repente, o Deus que trabalha, ele não se esquece daqueles que ele chama. Aí Barnabé é enviado para a cidade de Chipre para fazer missões. E quem é que Barnabé lembra? Do Paulo. E vai lá chamar Paulo para fazer a obra de Deus. Os dois vão fazer a obra de Deus. E vão ganhando almas. E Paulo começa a ser tão influenciado pelo vídeo de Barnabé, que Paulo começa a mudar, começa a melhorar, começa a ser mais líder, mas ainda é um Paulo que precisava ser trabalhado por Deus. O que acontece com o apóstolo Paulo daí? Ele começa a crescer, mas começa a não entender as pessoas. Ele esquece que ele foi ajudado por alguém, ele esquece que alguém acolheu ele. E quem acolheu Paulo foi quem? Barnabé. E um jovem chamado João Marcos, que eles levam para fazer missão, não resiste, abandona eles. E ele começa a ficar com raiva de João Marcos, até chega um ponto de brigar com Barnabé, e Barnabé prefere sair da missão, mas não quer perder João Marcos. E Paulo não entende, os dois se separam, os dois começam a ser quase que inimigos, por causa de uma falta de maturidade. Mas e depois? Depois chega aquele momento em que nós, para sermos trabalhados por Deus, para entender certas coisas, só entendemos quando estamos numa circunstância difícil, em cima da cama,
com uma enfermidade ou no corredor da morte. Agora, Paulo está nessa situação, percebendo que o seu fim está chegando, a sua carreira está finalizando, e ele começa a refletir. Ele diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Venha depressa, traga João Marcos, porque ele é muito útil. Ou seja, muitas das vezes, para sermos trabalhados por Deus, Deus trabalha conosco de diversas maneiras. Ele molda a nossa vida com uma lixa, mas muitas das vezes, quando nós não aceitamos ser lapidado, moldado por uma lixa, Deus prefere então nos lixar com uma outra ferramenta mais sofisticada. E às vezes, essa ferramenta pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação difícil, para entendermos e valorizar as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, para crescermos e para sermos influenciados também no nosso crescimento. Então, o que eu quero dizer para você? O apóstolo Paulo, para ele chegar aonde ele chegou, ele teve que ser trabalhado por Deus. E tem pessoas que muitas das vezes são cristãos, mas eles nunca entendem que eles precisam ser trabalhados por Deus. Não, eu não preciso, eu já prego, eu já tenho dom. Olha, o sangue de Jesus tem poder. Você pode pregar, você pode cantar, você pode orar, você pode ser, mas você tem que reconhecer que você tem que ser trabalhado por Deus. Porque se você não reconhecer isso, meu irmão, povo que me ouve, você é empresário, você com dom, você com sabedoria, você com ciência, com formação, vai machucar muita gente na tua empresa ou até mesmo na caminhada cristã. Você com dom e com excelência que Deus te deu, você pode ser um grande assassino de pessoas na caminhada cristã. E Deus não quer isso para você. Mas eu venho neste momento dizer para você que do mesmo jeito que o apóstolo Paulo tinha uma chamada de Deus, Deus tem uma chamada de Deus, uma chamada para você também. Talvez quem sabe para você gerar emprego, talvez quem sabe para você ganhar almas para o reino do Senhor, ou até mesmo para você implantar a igreja. Deus tem uma chamada para você, pode ter certeza disso. Mas há necessidade de deixarmos sermos trabalhados por Deus. Há necessidade de reconhecermos de onde viemos. Há necessidade de reconhecermos as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. O apóstolo Paulo precisou ser trabalhado por Deus e precisou ser colhido por alguém. E Deus usou Barnabé. E do mesmo jeito, ele não soube entender depois que ele tinha que acolher João Marcos. Então, meu irmão, eu venho dizer para você nesse momento, entenda que você não pode ficar sozinho. Você precisa de pessoas. E é necessário valorizar quem está do seu lado. Amém? Eu quero orar por você e com você. Talvez, quem sabe, você tenha ouvido o Evangelho. Você não quer dizer sim para a palavra de Deus? Você quer ser trabalhado por Deus? Curva aí o seu, a sua cabeça nesse momento. Eu coloco a mão no seu coração que vamos estar orando. Em nome de Jesus. Senhor, aqui está uma vida que tem ouvido a tua palavra. Alguém, Senhor, que tem dom. Alguém, Senhor, que tem ciência. Mas alguém que também precisa ser trabalhado por ti para não se machucar e nem machucar ninguém. Ó Deus, esta vida que reconhece a tua palavra, a tua sagrada escritura. E neste momento, Senhor, aceita a ti como Salvador. Ó Jesus, escreva o nome no livro da vida, onde nunca se apague, mas onde também tem a chance de crescer e aprender do Senhor para entrar no teu reino. Senhor, eu abençoo esta pessoa em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos ser trabalhados por Deus e deixar ser trabalhado.